Saúdamos a paz do Senhor Jesus aqui no Flauber, em mais uma oportunidade. Final de ano, em Aracaju, Sergipe, estamos aqui no Calçadão. Já foram entregues cerca de 1.500 panfletos. E agora Deus tem uma palavra para o povo. Fica na intercessão do Ministério do irmão Ronaldo Flauber. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Deus, Ele é soberano. Então vamos agora aqui bradar para as pessoas aqui no centro de Aracaju uma palavra que Deus colocou em nosso coração para as pessoas. Vamos ministrar o Evangelho, dá vontade, dá lugar, o Evangelho da salvação, porque Jesus Cristo disse que nós deveríamos pregar o Evangelho Santo. E é somente através da Escritura, através de Cristo Jesus, é que as pessoas subirão para o céu. Quando eu entrego um panfleto, muitas vezes eu digo: você quer morar no céu? Somente através de Jesus Cristo é que moraremos no céu. Portanto, fica na intercessão. Jesus Cristo é bom e tem uma... Amém, é verdade. Vaz, leite a glória. E Jesus tem uma palavra para o povo aqui no Calçadão, amém? Manda nela, você é uma bênção. Fica aí na vitória aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos. Jesus Cristo tem uma palavra para o nosso coração nessa tarde. Ouça a mensagem do Evangelho. Somente através de Cristo Jesus é que o ser humano tem direito à salvação. Somente através de Cristo é que moraremos para sempre, todo sempre, no céu eterno. O céu é real, o céu existe, o céu é a morada de Deus. É um lugar em que Ele está também no nosso coração, e Ele quer levar você para que você tenha direito a viver eternamente com Ele no céu, um lugar onde não haverá mais choro, um lugar onde não haverá mais pranto, um lugar onde não haverá mais clamor. Este é o lugar que Deus está, onde não haverá mais lua, onde não haverá mais sol, porque a luz do Senhor iluminará. É esse lugar que Ele está, é esse lugar que Ele quer levar todo ser humano. A Bíblia diz em Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 6, que Ele se deu em preço de redenção, em preço de sangue, a fim de que todos os homens se salvem. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, Ele se entregou em preço de sangue, a fim de que eu, você, nós sejamos salvos. Nós pregoamos constantemente a salvação. Nós apregoamos que Jesus é o Senhor. Nós apregoamos que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. Nós precisamos de Cristo para sermos salvos. Salvos da condenação eterna, salvos da condenação futura, salvos do suplício eterno. Jesus é o Salvador. Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós. Algumas pessoas, você poderia ouvir a história que alguém se entregou por um justo, mas a história que Cristo, o Salvador do mundo, aquele que não tinha pecado, se entregou por mim e por você, isso prova o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus provou o amor dele, entregando o seu filho no meu e no seu lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas olha o que diz a Escritura Sagrada. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala em Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Diz assim a Escritura: pois que aproveitaria um homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Versículo 37, Marcos capítulo 8, agora o versículo 37. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. Vou ler mais uma vez, Marcos capítulo 8, versículo 36, versículo 37, nos diz a Escritura: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? É duas perguntas, são duas indagações. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. O que aproveitaria? O homem ganhar o mundo inteiro, o homem ser famoso, o homem ser rico, o homem ser influente, o homem ser estadista.
Que adiantaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou o que daria se o homem chegar a ser famoso? Se o homem, quando chega a ser rico, quando o homem chega poderoso, o que ele daria para a salvação da sua alma? Ele poderia oferecer a sua fama em resgate da sua alma. Ele poderia oferecer todo o dinheiro do mundo em resgate da sua alma, oferecendo, barganhando com Deus. Deus, deixa eu entrar no céu. Deus, eu lhe ofereço a riqueza que eu conquistei. Deus, eu ofereço a minha fortuna. Eu vou negociar com Deus para entrar no céu. Ou o que daria o homem em resgate da sua alma? Ele poderia... Deus abençoe, Jéssica. Tudo bom, Pai do Senhor? O homem pode... Ô, meu jovem, Pai do Senhor, como é que tá? Estamos aqui na luta, Jesus é bom. Quarta-feira estamos lá. Em nome de Jesus. O que daria o homem quando chegar no céu? Deus, eu vou lhe oferecer a minha fortuna. Deus, eu vou oferecer a minha fama. Deus, eu vou oferecer que eu fui um homem influente, estadista. Eu fiz coisas boas. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 9, que não é pelas obras para que ninguém se glorie. O que o homem poderia dar quando chegasse no céu? O que você vai oferecer para Deus quando você chegar no céu? O rico, o famoso, não pode. Deus não vai aceitar a riqueza dele porque Deus é dono de tudo. Deus é dono do ouro, da prata. O homem não pode oferecer a sua fama porque Deus, ele não se alegra na fama do homem. O homem não pode demonstrar para Deus, mostrar para Deus que enquanto vida ele teve na terra, ele foi benevolente, ele deu várias cestas básicas. Isso não garante que o homem vá morar no céu. Isso não dá entrada nos portões celestiais. Isso não faz com que o homem entre no céu. Que adiantaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que ele ofereceria? O que o homem pode oferecer em salvação da sua alma? O que o homem pode negociar com Deus? Chegando lá no juízo, chegando no dia de prestação de conta, porque todos nós iremos prestar conta do que fizemos aqui na terra. O que você vai oferecer para Deus? O que você vai argumentar com Deus? Quando você chegar lá naquele grande dia, o que você vai oferecer para Deus naquele grande dia do juízo final? É a riqueza, é a benevolência que você praticou enquanto estava vivo. Acredite, somente aqueles que forem lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, somente esses ouvirão de Cristo: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Você está ouvindo a mensagem do Evangelho? Você está ouvindo a mensagem genuína de salvação? Que daria ao homem em resgate da sua alma? O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que ele pode negociar com Deus quando chegar o dia do juízo final, quando chegar o dia do julgamento, ele pode negociar. Somente aqueles que aceitaram a Cristo, somente aqueles que fizeram de Jesus o seu Senhor. E eu quero dizer para você, nesse calçadão, final de tarde, início de noite, que Jesus Cristo está de braços abertos, querendo ser o Senhor da sua vida, querendo ser o Salvador da sua vida. Jesus Cristo está te chamando. Jesus Cristo te chama. Jesus Cristo está conclamando para ser o seu Senhor. Ele entregou-se na cruz, derramou seu sangue, esvaindo-se, ele não desistiu, para que eu e você tivéssemos direito à esperança de salvação eterna. Somente ouvirão de Deus: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos tenho preparado. Aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Que daria ao homem em resgate da sua alma? O que você vai negociar? Entenda, um dia todos nós participaremos do juízo. Aqueles que aceitaram a Cristo, o tribunal de Cristo. Aqueles que viveram a sua vida dissolutamente, bebendo, fumando, se prostituindo. Aqueles que viveram uma vida dissolutamente irá participar de um juízo, de um julgamento chamado juízo final. Mas aqueles que entregaram uma vida a Jesus Cristo e fizeram de Jesus o seu Senhor,
fizeram de Jesus o seu remidor, eles serão absolvidos, e lá no céu é o próprio Cristo, é o próprio Jesus que dirá: meu Pai, este daqui que vivia absolutamente em pecado, que vivia mentindo, em fornicação, em feitiçaria, em homossexualismo, ele me aceitou como Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 10, versículo 32, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mateus capítulo 10, versículo 33, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Portanto, que daria o homem em resgate da sua alma? Que daria o homem em pagamento com Deus? O que você vai oferecer a Deus em resgate da sua alma? A Bíblia diz, Mateus 10, versículo 32, amém? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Portanto, naquele grande dia do julgamento, é Jesus Cristo que vai dizer: este daqui me aceitou como Senhor, este daqui me aceitou como Salvador. Portanto, Aracaju, arrependa-se, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. O dia do julgamento se aproxima. Jesus está voltando. Seja rico, seja pobre, seja poderoso, seja influente, você um dia irá prestar conta diante daquele que tudo vê, daquele que sonda os corações, daquele que prescruta a alma, daquele que prescruta o íntimo, o mais oculto, aquele pecado infame, aquele pecado velado, aquela mentira, aquela prostituição, aquele pecado. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus, justos e injustos. Acredite, aceita Jesus Cristo e tenha todo o seu pecado lançado no mar do esquecimento. A Bíblia diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 89, que ele vai lançar nas profundezas do mar o seu pecado. Ele vai lançar nas profundezas do mar e do esquecimento o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Ele é lançado nas profundezas do mar, porque Jesus Cristo derramou o sangue dele. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que na sua boca não se achou engano, ele não cometeu pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder para lançar o meu pecado, o seu pecado, no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Arrependa-se, Aracaju. Arrependa-se, Jesus está voltando. Arrependa-se, amado ouvinte. Arrependa-se, o juízo de Deus se aproxima. Arrependa-se, Jesus está voltando. Arrependa-se, porque um dia você irá prestar conta de tudo que você fez na terra. E somente aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, aqueles que confessarem que são pecadores, aqueles que confessarem que precisam de um meigo nazareno salvador, como este Jesus, a qual nós estamos apregoando aqui nessa tarde. Somente aqueles que confessarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, esses ouvirão de Jesus Cristo: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Arrependa-se enquanto é tempo, arrependa-se. Você não sabe se vai chegar vivo no dia 31. Está se aproximando, dia 31 se aproxima, mas você não pode garantir que estará vivo. E se você morrer, a porta da graça terá fechado para você. Se você morrer hoje, a porta da graça se fechou. Se você morrer amanhã, a porta da graça terá se fechado para você amanhã. Porque a salvação é somente enquanto você tem a decisão, enquanto você tem o livre-arbítrio de aceitar a Jesus Cristo, de confessar a Jesus Cristo como Senhor. Ai, meu Deus. Em nome de Jesus. Tá novo. Glória a Deus. Cuidado. Amém. Cuidado do buraco. Somente aqueles que confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses herdarão o reino eterno. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus, Ele nos deu a salvação está em Cristo Jesus. A salvação está em Cristo Jesus, portanto, aceita Jesus,
Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para quando você partir, seja esse ano ainda, seja no ano que vem, ou quando Jesus voltar, você ter direito à vida eterna. Portanto, se hoje ouvides a voz do Espírito, não endurece o vosso coração. Arrependa-se, Aracaju. Jesus está voltando. Arrependa-se, amado ouvinte. O juízo de Deus se aproxima. Jesus te ama e quer te salvar. Aleluia. Alguém quer entregar a vida a Jesus? Venha que eu vou orar por você. Alguém quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Aceita a salvação. Aceita Jesus, é de graça. Se você quer entregar a vida a Jesus, venha e nós oraremos por você. Que Jesus continue dando mais oportunidade de você ouvir o Evangelho da salvação. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui Ronaldo Flauber, continue orando e intercedendo por nosso ministério da evangelização. Jesus está voltando, pode ser a qualquer momento. Eu creio na mensagem do Evangelho, eu creio na volta de Cristo piamente. Ele pode voltar hoje e também nós podemos morrer a qualquer momento. Portanto, vamos ser crentes, aquele que for santo, santifique-se mais, aquele que for sujo, suje-se mais. Jesus está voltando, ore pelo nosso ministério e o que Deus vai fazer, vai fazer. Amada Assembleia de Deus, continue orando por nossa vitória. A nossa vitória é a saída do irmão Virgínio da presidência da nossa amada Assembleia de Deus. Continue orando, eu conclamo para vocês orarem, para que Deus mostre, e Deus está mostrando a soberania dele. Ore pela saída do irmão Virgínio da nossa amada Assembleia de Deus. Continue orando pelo nosso ministério. Deus abençoe a irmã Daniela, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor. Deixa eu encerrar. Misericórdia, É porque ele... Aí...